Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar de um tema bem específico, mas bem polêmico. Como se tudo no meu canal não fosse polêmica, não é mesmo? Mas polêmica é comigo mesmo. No vídeo de hoje eu gostaria de ensinar a vocês que doutrina não é evangelho. Vem com o tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Por que eu estou dizendo que doutrina não é evangelho? Porque as igrejas evangélicas, ou melhor, a religião evangélica, porque a igreja somos nós, ensina doutrina, mas não evangelho. Ficou confuso, não é? As pessoas pensam assim: estou em uma igreja evangélica, o pastor está pregando a Bíblia, então é o evangelho. Não. O evangelho ele é uma parte da Bíblia, porque a Bíblia tem, por exemplo, a lei de Moisés e tem o evangelho da graça. Tanto que em Gálatas, Paulo fala: aquele que quer viver pela lei, abre mão da graça. Ou seja, ou uma coisa ou outra. A religião evangélica escolheu ir pela lei de Moisés, mesmo não sendo judeus, porque a lei de Moisés é para judeus. O que acontece? Quando você começa a pregar dogmas de igreja, regras de templo, estatuto de igreja, do tipo: você não pode se batizar porque você não é casado. Você não pode tomar a ceia porque você está em pecado. Tudo isso é doutrina de homens. Biblicamente falando, não tem nada batismo. Quem batizou a Cristo, a Yahshua, foi João Batista, Iocanan. Por quê? Porque ele queria mostrar que qualquer pessoa poderia batizar. Basta ser um sacerdote. Mas aí você vai dizer: então só os pastores podem batizar, porque só eles são sacerdotes. Não. Quando Cristo morre na cruz, Yahshua morre, simplesmente nós somos ungidos com o sangue dele. E aí todos nós passamos a ser sacerdote. Porque sacerdote é todo aquele que tem contato direto com Deus. E nós temos através da oração, porque o véu se rasgou de ponta a ponta. Então nós agora temos acesso a Deus. Isso nos torna sacerdotes. Isso nos garante que podemos batizar pessoas. Ou seja, se João Batista batizou a Cristo, é porque nós podemos batizar também. Não precisamos de um pastor. Porque se fosse pela hierarquia ou pela liderança, era para Cristo ter batizado João. Porque Cristo era maior do que João. Entendeu? Questão da ceia. Ah, é porque você está em pecado, você não pode tomar a ceia. Gente, até Judas tomou a ceia com Cristo. Cristo, quando sentou, ele não perguntou: alguém aqui está em pecado? Não. Ele simplesmente dividiu a ceia com todos e aí todos tomaram. Isso é um ritual normal entre eles, porque a ceia é uma confraternização. As pessoas se reúnem para comer. Digamos que a sua família é toda cristã. Então, todos reunidos à mesa jantando é uma ceia, tanto que chama ceia o jantar. Nós vamos ceiar, nós vamos jantar. Ou seja, por causa disso, porque a ceia é uma confraternização entre cristãos. As pessoas se reúnem em redor da mesa, lembram de Cristo, batem um papo sobre ele e se alimentam. Aí o que é que a igreja faz? É o vinho, é o pão. Não, os elementos que Cristo utilizou, ele utilizou para simbolizar a morte dele. Ele queria mostrar para os discípulos o que ia acontecer com ele. Então ele usou o vinho e o pão. Ele pega o pão e parte e diz: olha o que vai acontecer com o meu corpo. E aí ele pega o vinho e bebe e fala: olha o que vai acontecer com o meu sangue. Quando ele bebe o vinho, ele fala para nós o seguinte: a partir do momento que vocês
receberem o meu sangue, que o meu sangue for derramado em vocês, quando vocês aceitam Yahshua como Senhor e Salvador, então vocês já são ungidos. É isso que ele estava querendo ensinar. Aí o que é que a religião faz? Não, para tomar ceia tem que ser vinho e pão, tem que ser isso aqui, os elementos e tal. Na Igreja Católica é a hóstia, nada a ver. É comida. Se você faz uma confraternização, se junta com amigos, cada um vai levar uma coisa. Ah, eu levo arroz doce, eu levo a lasanha, eu levo sei lá o quê. Pronto, é uma ceia. Todo mundo se junta, faz uma oração, conversa com Cristo, com Yahshua, tá feita a ceia. Outro dogma de religião, desigrejado. Se você não frequenta o templo, você é um desigrejado. Isso é heresia, porque não existe desigrejado, já que nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito. Na verdade, no original, na Bíblia, nem existe a palavra igreja. Eu vou deixar aqui um vídeo de um filme bem conhecido de Cristo, onde ele fala com o povo. Prestem atenção. Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Nesse vídeo, ele ensina a oração. E aí, justamente, o que é que acontece? Ele usa o termo sinagoga, quando ele diz os hipócritas que ficam em pé na sinagoga, porque sinagoga era um templo judaico. E se você prestar atenção, ele está pregando debaixo de uma árvore, sentado no chão, conversando com o povo, com os gentios. Ele pregava no templo porque ele era judeu, e aí ele precisava ensinar aos judeus na sinagoga, porque frequentar templo é coisa de judeu, não de gentil. Por isso que ele pregava fora do templo, sentado no chão, para os gentios. Ele queria mostrar isso. Templo é coisa de judeu. Vocês não precisam de templo. Vocês estão diante do templo. O templo era Cristo, porque o templo é onde Deus habita. Antigamente, tinha a casa do tesouro, que é o que acontece, que aparece em Malaquias, quando fala trazer os dízimos à casa do tesouro. Mas o que era a casa do tesouro? Era o palácio de Salomão, o templo de Salomão. Então, Deus habitava no templo por causa da Arca da Aliança. Depois, Cristo é o templo do Espírito. Cristo é Deus. Então, as pessoas estavam diante do templo de Deus. Por isso que ele pregava o evangelho do lado de fora, sentado no chão, porque ele é o templo. Isso ele mostra, não precisam frequentar templos, vocês estão diante do templo. Depois que Cristo morre, o Espírito Santo vem e aí Deus passa a habitar em nós. E aí agora nós somos o templo, nós somos a Arca da Aliança. Então são essas heresias. Isso é doutrina de igreja. O que é o Evangelho? O Evangelho é aquele que liberta pessoas. O Evangelho, para ser pregado, você tem que viver ele na prática. Você só pode pregar o Evangelho se você vive ele na prática. Então, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, na prática, eu ajudo necessitados, eu prego o Evangelho, eu falo sobre a cruz, eu apresento Cristo para as pessoas, é o Evangelho. Se eu não julgo a pessoa, porque no Evangelho o que acontece é justamente isso, abrindo um parênteses. Você passa a se corrigir. Quando você se corrige, você não tem tempo para corrigir o outro, porque você tira os olhos do outro e olha para Cristo. Então você passa a se corrigir. O homem examine-se a si mesmo. Aí você esquece dos defeitos dos outros, porque você começa a enxergar os seus. E você perde tanto tempo
consertando os teus defeitos que você não tem tempo de consertar o do outro. Isso é viver o Evangelho. Você se conserta, se corrige, se transforma para que através da tua vida pessoas venham ser alcançadas e não através do teu discurso. Os dogmas e as doutrinas é através do discurso. O cara é hipócrita, não vive o que prega, aí começa a falar um monte de discurso bonito para atrair pessoas para dentro de um templo. Tudo errado. Tudo isso é doutrina. Doutrina é quando a pessoa fica na internet jogando na cara das pessoas os pecados delas. É quando a pessoa fica mostrando versículos da Bíblia para acusar pessoas, para condenar pessoas. Então a pessoa pega Levíticos 18, 22 para condenar o homossexual. Aí você vai lá e defende o homossexual. Aí a pessoa usa Romanos para condenar o homossexual. Aí você defende o homossexual. Aí o religioso usa Coríntios para... Ou seja, ele vai usando versículos para condenar a pessoa e não para salvar a pessoa. Passar os pecados das pessoas na cara delas não vai aproximá-las de Deus, vai afastá-las de Deus. E isso vai custar caro para você que faz isso, porque o sangue dos inocentes estará nas tuas mãos. Deus irá cobrar. Bem, galera, não sigam doutrina, sigam o Evangelho. Estudem, pesquisem na Bíblia mais sobre o que é o Evangelho, sobre o que Cristo pregou. Leiam o Sermão do Monte. Ali você vai ver exatamente o que Deus quer. Ali é o Evangelho puro e simples. Aconselho a você estudar a Bíblia para não ir por todo vento de doutrina. Porque quando Paulo fala, não vá por todo vento de doutrina, é que justamente Paulo estava nos ensinando que doutrina não é Evangelho. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.